Esporte Mais, é muito prazer, eu sou o Felipe Fiore, invadindo aí a tela da sua casa, a tela do seu computador também, aí para você acompanhar e repercutir tudo nessa rodada eletrizante que pode garantir o título do Alvinegro paulistano, o Alvinegro, o Corinthians pode ser hexacampeão hoje ainda, né, com uma vitória e torcendo também pro empate, no mínimo empate aí, do Atlético Mineiro amanhã contra o Figueirense, que vai jogar em casa e precisa do resultado para fugir da zona de rebaixamento. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial. Primeira vez que apresento com ele aqui no nosso estúdio da TV Esporte Mais, Lucas. É um prazer muito grande. O Lucas, que é repórter lá da Rádio Capital, AM 1040. Muito prazer e satisfação recebê-lo aqui, Lucas. Prazer é todo meu. Grande tarde a você, grande tarde a todos os telespectadores. Segunda vez por aqui, primeira é contigo. Uma honra muito grande. Pelo convite aí de estar participando mais uma vez. Falar um pouquinho desse Campeonato Brasileiro, reta final, ainda não podemos cravar Corinthians como campeão, mas está muito próximo do 6º título nacional e vai depender muito do Atlético Mineiro, porque o jogo contra o Coritiba daqui a pouquinho é meio que, eu não diria barbada, mas é muito provável que o Corinthians vença com o apoio da torcida que já esgotou os ingressos, então tudo indica que vai ter mais uma vitória do Corinthians dentro da sua arena. Vamos aguardar amanhã, né, também, que é muito importante o jogo do Atlético contra o Figueirense, jogando fora de casa não é fácil, lá no Orlando Scarpelli o Figueira costuma dificultar para os adversários. Eu imagino que se não for essa, a próxima rodada o Corinthians no máximo. E é estranha essa situação, porque a torcida do Corinthians tem aquela frase, o corintiano maloqueiro e sofredor, não é isso? Exatamente. E esse ano sofreu sim no Paulista com a eliminação para o seu maior rival, sofreu com uma eliminação pífia contra o Guarani do Paraguai, que jogou muita bola. E agora vem com uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Uma das melhores equipes, para mim, a melhor equipe do Brasil hoje, talvez uma das melhores da América do Sul. Está aí à frente até do River Plate, que é atual campeão da Libertadores também. Mas a torcida do Corinthians está ficando mal acostumada, não é isso, Lucas? É uma temporada bem semelhante ao que aconteceu em 2011, né, Felipe? Afinal de contas, em 2011 teve aquele susto tremendo, aquela coisa que vai ficar marcada para sempre da queda na pré-Libertadores frente ao Tolima, nenhum corintiano vai esquecer aquilo. E depois, na sequência da temporada, o técnico Tite conseguiu fazer um grupo ainda mais forte e conquistou naquela ocasião também, naquela oportunidade, o Campeonato Brasileiro de 2011. Em 2015, bastante semelhante, é lógico que a queda não foi tão traumática quanto para o Tolima, mas também, como você disse, frente a um adversário bem mais fraco, o Guarani do Paraguai, que ninguém esperava que fosse eliminar o Corinthians, também foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, mas aí foi disputa de pênalti, o regulamento que deixa a desejar, já que o Corinthians foi o melhor da primeira fase do Campeonato Paulista. Sim. Mas fato é que o Corinthians teve uns sustos no primeiro semestre, conseguiu se focar e o Tite é muito bom nisso. Para mim, um dos grandes referenciais desse título, desse iminente título do Corinthians é o Tite, que mais uma vez provou que é um grande treinador, se não for o melhor que nós temos no futebol brasileiro. Camisa 10 da equipe do Corinthians realmente é o técnico Adenor Bach, um monstro aí que realmente vem fazendo a diferença no banco de reserva da equipe do Corinthians e mexe com o brilho do jogador. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, é o 99654-2502, 99654-2502, é o WhatsApp da TV Esporte Mais, que você pode participar conosco, pode fazer as perguntas aqui pro Lucas, o Lucas Basílio, que é lá da AM 1040, rádio... repórter da Rádio Capital, e ele faz aí o setor de esporte também? Normalmente eu sou setorista do Corinthians, inclusive, né? Mas devido a uma troca de escala lá, hoje recebi uma folga, a equipe tá toda lá em loco na Arena Corinthians, daqui a pouquinho. Ótimo. O jogo acontece entre Corinthians e Coritiba, mas na minha escala, amanhã eu tô lá no Allianz Parque para acompanhar o Palmeiras contra o Vasco, e é assim, a equipe... felizmente tem grandes índices de audiência, briga no topo da audiência do AM, isso é uma grande satisfação para todos nós, para o trabalho que a gente faz, dá mais vontade de seguir trabalhando, né? E a gente se reveza assim, todo mundo entendendo um pouquinho de cada clube, apesar de eu estar no treinamento ontem do Corinthians no CT Joaquim Grava, hoje eu folgo, amanhã estarei de volta lá no Allianz Parque. Temos aqui então um especialista em Corinthians que acompanha o dia a dia lá do técnico Tite, dos jogadores ali, pra mim, do melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Renato Augusto, seguido do Jadson e assim por diante também, vai acompanhando bastante aí. E tem mensagem já chegando. Oba, começou, de Jaume Kátia, lá do Novo Osasco, um abraço pra vocês aí, sempre acompanhando a gente lá do Novo Osasco. Mandem mais mensagens, mande sua pergunta aqui pro Lucas Basílio, que está nos acompanhando sempre.
Lucas, você não acha que é estranho essa história do Corinthians vencer, por exemplo, vence o Coritiba hoje, e talvez, vamos supor que acabe amanhã o jogo 0-0 lá? Todo mundo Corinthians comemorando campeão, em casa. Todo mundo comemorando, e aí, como é que vai fazer? No mínimo, algo curioso, né? Estranho que o torcedor isso, não? não está acostumado. Houve, inclusive, um contato da diretoria do Corinthians com a CBF, solicitando a troca do dia, né, do jogo, que o Corinthians atuasse amanhã, no domingo também, simultaneamente ao Atlético Mineiro, mas a CBF não acatou, por ser uma tabela já fixa e já está definida há bastante tempo, a CBF optou por não alterá-la. Eu acho curioso, mas infelizmente quando a CBF programa a tabela do campeonato lá no início da temporada, nunca vai imaginar que esse tipo de coisa vai acontecer, quais serão os times brigando pelo título, enfim. Poderia haver um bom senso em alterar, eu acho que para competitividade talvez fosse interessante. Melhor. Mas eu acho que é algo novo pra gente, inclusive eu estive acompanhando a entrevista coletiva do técnico Tite ontem lá no CT. Eu também acompanhei. E ele dizia isso, né? Ele dizia que ainda não se programou para o que vai fazer no domingo, todo mundo perguntando se vai ter churrasco, se ele ia acompanhar com a família e tudo mais. Mas fato é que a torcida, pelo menos, está se acostumando com isso, habituando, e vai comemorar do jeito que der. A gente já tem informação que a principal torcida organizada do Corinthians já se promoveu ali uma festa, vai haver um churrasco dentro da quadra, para acompanhar o jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense. Se acontecer do Atlético não vencer o Figueira, aí o título já está confirmado, a festa já acontece e não tem hora para acabar. Se por um acaso o Atlético Mineiro vencer, aí foi mais uma festa. Mais uma festa. Exatamente. Nunca é demais a festa. É verdade, nunca. E ainda mais para a torcida organizada, a torcida do Corinthians que acompanha o time em qualquer ocasião, essa é a verdade, e merece também o título que tem a melhor média de público também, né? Além de todos, o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor campanha. Com certeza. Ainda tem a maior média de público do campeonato também, né? Essa campanha impressiona do Corinthians, né? Como você disse, os números são impressionantes. Você disse que o torcedor está realmente se desacostumando a ser aquele sofredor, né? E tudo mais, porque essa campanha foi incontestável. No início do campeonato, até a primeira metade do torneio, alguns da imprensa, torcedores do Atlético Mineiro e torcedores anti-Corinthians, digamos assim, disseram muito sobre a arbitragem, né? Que alguns jogos o Corinthians foi beneficiado, a arbitragem realmente, não só a favor do Corinthians, mas para todos os clubes e contra todos os clubes, vem deixando muito a desejar. Sim. E até por conta disso, a campanha do Corinthians, até certo ponto, estaria sendo contestada. O técnico Levir Coupe, inclusive do Atlético Mineiro, disse que o campeonato estaria manchado. Discordo. Mas eu acho que com essa campanha, com esses números que o Corinthians vem atingindo, eu acho que isso cai por terra, né? Não tem como contestar, como você disse, melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, então melhor saldo de gols, melhor média de público, então olha... E um time que... falar, né? E o Tite até enalteceu também o seu elenco, porque repetiu poucas vezes as escalações, né? Exatamente. Pelo menos há 8 rodadas ou 9 rodadas, vem jogando sem a dupla de titular dos laterais, né? Sem sua dupla de lateral titulares. Com o Fagner e com o Wendel machucados, o Arana e ora o Iago, ora o Edilson faziam a função ali do lateral direito. O Edilson bastante contestado pela torcida também. Muito. E aí tivemos também a volta do Ralf, no lugar do Bruno Henrique, com a sua lesão. O Ralf, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, né, na atual campanha. E um cara que merece muito respeito. E se eu fosse o Tite, colocaria a faixa de capitão no Ralf no dia da entrega da taça. Tempo de serviços prestados. Exatamente. Né? No dia da entrega da taça, o Corinthians sendo campeão, entrega a faixa no Ralf. Ralf, você vai levantar a taça. Eu concordo com você. Eu acho que o Ralf merece isso aí. Tem gente mandando mensagem aqui, ô Lucas. Boa tarde, Felipe. Qual atacante você acha que o Timão deveria trazer? Já que o ano que vem tá aí, né? E ele acha que o Kardec se encaixaria bem. É o Flávio lá do Vila Menck. Do Vila Menck, isso mesmo. Tá participando com a gente, o Flávio de Osasco. Flavião, o Allan Kardec seria realmente uma boa opção pro ataque do Corinthians, sem dúvida. Um atacante de muita qualidade. No São Paulo veio voltando de lesão agora, né? Perdeu gols contra o Santos, tá fora de ritmo, é verdade. Mas fez um gol de atacante contra o próprio Coritiba no passe do Ganso e tudo mais. É um cara de muita qualidade. Mas eu acho que ainda assim o Corinthians deveria dar mais uma chance para Alexandre Pato. Eu acho que o Corinthians ainda poderia sim fazer com que o Alexandre Pato tivesse uma sequência de mais um tempo, fechasse 6 meses de contrato com ele, desse um Campeonato Paulista para ele trabalhar e uma temporada completa, uma pré-temporada completa.
para trabalhar com o Tite, porque quem queimou ele foi Paulo Guerreiro, quem queimou ele foi Emerson Sheik, todo mundo sabe disso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo mesmo. Tá? Então, acho que a verdade é essa. Acho que Alexandre Pato seria o nome agora. Se o Wagner Love tá metendo gol pra caramba assim e é contestado, você calcula o Pato na boa fase, né? A informação que eu tenho com relação ao Alexandre Pato é que tempo de trabalho ele teria, porque ele tem contrato ainda até o final de 2016, mas fato é que o Corinthians, apesar desse bom desempenho dele com a camisa do São Paulo, apesar dele ser, na minha opinião, o melhor jogador do Tricolor nesse momento, nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda quer negociá-lo, foi cogitado até esse retorno dele, a diretoria, através do presidente Alberto de Andrade, veio a público para falar que ele seria bem-vindo, que o Corinthians estaria de portas abertas, o próprio técnico Tite também voltou a dizer que trabalharia novamente com o Alexandre Pato, porém, a informação que eu tenho é que o Corinthians ainda tenta negociá-lo porque... O Andrés disse isso, exatamente, né? porque ele não teria ambiente, principalmente junto aos demais colegas de elenco, por tudo que ele fez, a maneira como ele saiu, aquela eliminação na Copa do Brasil que ainda não desceu para ninguém, aquele pênalti que ele desperdiçou. Então, há 2 semanas atrás, há um pouco tempo atrás, alguns dias, o Pato foi cogitado no Barcelona. O Barcelona talvez estaria procurando um atacante de certa qualidade para ser reserva do trio Messi, Neymar e Luis Soares, e o Alexandre Pato foi cogitado. Mas eu vejo poucas probabilidades ele ir para um elenco tão recheado e tão estrelado quanto o Barcelona. Sim. Já de ontem para hoje, inclusive é uma informação até certo ponto quente, o Liverpool da Inglaterra, isso é a informação de um site italiano, que estaria interessado em contar com o futebol do Alexandre Pato, seria o nome da vez, porque já pintaram vários clubes aí como possíveis destinos de Alexandre Pato. Mas o Liverpool parece que é o da vez, estaria pensando em cogitá-lo para fazer o ataque ali junto com o Roberto Firmino, Felipe Coutinho, são os nomes do Liverpool. Vamos aguardar, né? Eu acho que o futebol inglês pro Alexandre Pato é um tanto quanto competitivo, já que vem numa série de bons jogos, lógico, do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro ainda é inferior ao inglês. Você vê jogos muito brigados do futebol inglês. Sair de casa, o Stoke estava vencendo o Chelsea por 1-0. E Chelsea numa mandando. fase Péssima. péssima. E ela toca pro inglês. Exatamente. O Stoke City matando o Chelsea. O Shaqiri acabando com o lateral esquerdo, o Babá, né? Que é o lateral do Chelsea. E aí tem mensagem chegando. Daqui a pouco começa o jogo do campeão. Quem você acha que mandou essa? Hoje temos comigo meu irmão no estúdio, Lucas Fiore. Quem você acha que mandou essa, Lucas? Não, é que foi o pai que mandou. É isso aí. Já tem fogos e buzinas. O povão já está se aglomerando nas casas com o PFC. Aqui em casa chegaram 6. Está faltando o Lucas e o apresentador do programa. Daqui a pouco eu tô chegando aí e eu quero a picanha da Swift, por favor. É isso aí, galera. Você tem uma noção, você que tá em casa aí, do quanto o técnico Tite mexe com o brilho do jogador, né? Tem mais mensagem chegando aqui. Eu vou ler a mensagem do Flávio. Ó. Quanto à comemoração, o Timão deveria ir para o estádio se o Atlético vacilar. Já fazemos a festa. É uma possibilidade. O Flávio tá mandando a mensagem. Manda sua mensagem, o 99654-2502. 99654-2502 é o WhatsApp da TV Esporte Mais. Você pode participar conosco. Faça como o Flávio, como o Djalma, a Kátia. E a Rosângela tá participando aqui. Tá falando aqui, ó, bem dinâmico, está bem dinâmico o programa. Deu joinha pra gente. Muito obrigado aí, mãe. Muito obrigado mesmo pela participação aí de todo mundo. Falando que, elogiando também a questão tática do Tite, né? O que ele faz com os jogadores, a presença que o Elias tem em campo, a presença, o que ele fez com o Renato Augusto, o que fez com o Jadson. E o repórter ontem fez uma pergunta muito interessante pro Tite na entrevista coletiva. Não sei se você viu, Lucas, você falou que estava acompanhando. E o Tite se emociona muito na entrevista. Eu queria, por favor, então, Felipe Pirolo, hoje na nossa produção e direção. Felipe, põe o Tite chorando aí pra gente. Fala, Tite. Quem que você gostaria que fosse a primeira pessoa que te desse parabéns? Ou a primeira pessoa que estivesse do teu lado para você dar um abraço e dar aquela respirada assim funda? Fala assim, ó, ganhei. Pode ser que nem esteja mais aqui com a gente, mas assim, qual seria a pessoa que você gostaria que fosse? Meu pai. Não me pergunta mais. Meu pai, porque ele foi, eu queria que ele tivesse. Não me arrebenta, cara. Gente, só para encerrar, tá, gente?
Ou ele viu o vídeo dele comendo uma massa pra caramba e sendo despedido para tudo que é lado, e vai, trabalha pra cá, e vai, trabalha pra lá. Queria que ele, tá num outro plano, mas queria que ele, daqui a pouco, ele saboreasse esse outro lado, né? Que ele é legal. Eu não estou falando de relação a isso, estou falando de relação até dos outros que aconteceram. E aí quando fala de família, quando fala de pai, é inevitável, né? Cara, não me arrebente mais. Pra você ver aí, eu quase chorei aqui também. O Tite realmente, ele mexe com o brilho do jogador, da torcida, ele chama a torcida pra ele, aí ontem, na entrevista coletiva, ele disse que se tivesse alguém que gostaria que estivesse perto dele no momento de um possível título, que está muito próximo, seria o pai dele. Isso faz com que os jogadores também sintam isso, né? Eu quero minha família próxima de mim depois do título. O Renato Augusto deu uma entrevista também, o repórter perguntou pra ele, você prefere ganhar o título contra o São Paulo? Ele falou assim, eu prefiro ganhar o título, eu não vejo a hora de sair de férias e sair com a minha família. Exatamente. Então isso é um Eu acho que isso é ponto. o diferencial do técnico Tite. Eu acho que esse lado humano, às vezes, faz até mais diferença do que aquela concentração, aquele foco tático, físico, enfim. Eu acho que esse lado humano do Tite é um diferencial. É algo que a gente não está acostumado a ver nos treinadores, principalmente os treinadores de alto nível. Você pega aí... É que eu sou até suspeito para falar de técnico, porque com o desempenho do Tite, o que ele já vem fazendo e tudo mais, eu não consigo enxergar Dunga na seleção brasileira. Mas enfim, querendo comparar, não querendo comparar, mas já comparando, o Dunga você não vê algo semelhante a isso, entendeu? O Levir Coupe, talvez o Atlético Mineiro, você veja em um pouco menos de intensidade para pegar os que estão ali no começo do campeonato. Sim. Então, eu acho que esse ponto do Tite é um dos diferenciais que no final acabam dando muito resultado. E eu vejo o Tite também como um representante da torcida Sim. dentro do campo. Né? Para simbolizar essa frase que você falou, é só lembrar da partida contra o Vasco na Libertadores de 2012, em que ele foi expulso e foi pro meio da arquibancada. Isso é uma coisa impressionante. E ele falava, e os torcedores ajudavam. Ele chamava o Paulinho, os torcedores... Paulinho! O Paulinho não ouvia, o torcedor gritava do lado. Faz o gol, ele sai abraçando ali quem tava perto. Então... Exatamente. Fora o fala muito que ele falou pro Felipão, sim. muitos torcedores do Corinthians não teriam vontade de falar um fala muito, teria vontade de falar mais coisas. Exatamente. Mas ele falou um fala, já tá de bom tamanho. Não, já valeu. E outra, ele consegue equilibrar a polidez ali, ou a educação que ele tem que ter, como uma figura pública, como um treinador de futebol, de grande clube, com o lado do torcedor, que é emoção, que é paixão, que é esse lado que ele cita muito. Eu mesmo ontem, inclusive, fiz essa pergunta para ele no CT, na entrevista coletiva. Eu perguntei que você entende o torcedor gritar é campeão? Se você estivesse na arquibancada, você gritaria é campeão? E ele falou exatamente disso, da paixão do torcedor. O torcedor é paixão, o torcedor é emoção. Então, é uma atitude, uma reação natural, completamente natural. Ele entende, mas ele, como figura pública ali, como figura de liderança do clube, ele não pode ter a mesma situação. E o Guilherme Maia manda mensagem aqui, ó. Felipe Fiore e Lucas da Rádio Capital. Pequenos na altura, grandes na sabedoria, na rodada tá fera. Um abraço pra você, ô Guilherme Maia. Grande abraço. Outra vez, como eu te disse, outra vez eu estive aqui com o Guilherme Maia. Com o Guilherme Maia. E aqui, ó, sou baiano de Osasco, quero dizer a vocês, todos estão de parabéns. É nóis, Corinthians, valeu. Então, um abraço pra você também, baiano. Muito obrigado pelo elogio aí sobre o programa. Teve mais mensagem chegando, teve um pessoal que mandou um áudio aqui, dizendo que já tá em Itaquera, ó, é nóis, já chegamos em Itaquera para comemorar mais esse título e é campeão. A torcida do Corinthians muito, muito empolgada mesmo. Tem gente mandando aqui, ó, Tite, um técnico de alto nível, merece seleção. É o Fábio lá aqui de Osasco também. Fê e Lucas, Tite chega lá com certeza na seleção. Olha, eu torço para que isso não aconteça. Não acontece? Eu torço para que isso não aconteça. Por quê? O técnico Tite, ele é um cara muito justo, né? E nós sabemos que a CBF passa por um momento muito complicado. Eu torço para que isso não aconteça agora. Sim. Agora. O Zico não foi técnico da seleção brasileira até hoje por conta disso. É um cara muito justo, mas é um cara de potencial. O Muricy Ramalho é um cara muito justo. Sim. Não foi para a seleção também. O Tite se encaixa nesse plantel de bons técnicos de alto nível que não merecem entrar na seleção agora. Não podem acabar ou estragar, manchar a carreira com a entrada nesse momento na seleção. Eu acho que o Tite tem que curtir o momento dele agora no Corinthians, né?
foi multicampeão nos anos passados em que esteve no clube do Parque São Jorge. Eu acho que o Tite tem muito o que trabalhar. Ele ainda falou assim que pretende dirigir uma equipe do Rio de Janeiro, coisa que ele ainda não fez, né? É um sonho que o Tite tem. E depois seleção. Eu acho que o Tite também deve estar um pouco triste, porque quando estava sem clube, não foi procurado. Não, eu também venho acompanhando aí, eu estou como setorista do Corinthians faz 3 anos, mais ou menos. E eu acompanhei a saída dele e agora o retorno. E a gente tem informação, e é real, que ele tinha, não certeza, mas ele tinha muita esperança e confiança que após a Copa do Mundo, aquela decepção que foi a Copa do Mundo 2014, a saída do Filipão, ele tinha plena esperança, não convicção, mas tinha muita... acreditava muito que seria o técnico da seleção, estudou para isso, foi para a Europa, sabe, se aperfeiçoou, mas infelizmente, como você disse, a CBF preferiu outro treinador, que eu também não gostei um pouco do Dunga. Questionável. E se você me permite fazer uma correção na sua frase, Claro. eu acho que você disse, o Tite não merece a seleção. Eu acho que nesse momento a seleção não merece o Tite. Exatamente isso. Eu acho que não foi nenhuma correção, você realmente mudou a frase e complementou ela de uma forma brilhante aí. E em caso de vitória, então, do Corinthians hoje, empate amanhã do Atlético, o Corinthians se sagra campeão, hexacampeão brasileiro aí de futebol. Para a torcida do Corinthians, um feito fantástico, porque iguala o seu maior rival, são um dos seus maiores rivais aqui, o São Paulo, e também iguala ao Flamengo. O Palmeiras, segundo a CBF, tem 8 títulos, né, que foi reconhecido, assim como o Santos também. Foi reconhecido com 8 títulos brasileiros aí nesse Campeonato Brasileiro. Então nós estamos na 34ª rodada, né, o Corinthians ainda tem pela frente o Vasco, desesperado, né, e o Atlético aí vai pegar o Figueirense amanhã também. Ainda hoje, só para nós falarmos também da rodada, complementar essa rodada, ainda hoje a Ponte Preta está enfrentando o Internacional no Beira-Rio, o jogo começou às 5 da tarde, tá 0-0 aí o jogo, você pode ver na tabela de resultados aí, a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional empatando em 0-0. Ainda temos Atlético Paranaense e Avaí às 7h30 na Arena da Baixada, e o Fluminense pega a Chape às 21 horas no Maracanã. Jogos interessantes aí, ô Lucas? Tem um destaque para fazer sobre esses 3 jogos ainda que restam para hoje? O Atlético Paranaense já está no meio de tabela, ainda tem poucas chances de G4, mas eu acho que quer se segurar, quer fazer um bom desempenho, encerrar essa temporada com o bom desempenho que vem tendo. Enfrenta o Avaí que está desesperado contra o rebaixamento. Também temos o Fluminense, que recebe a Chapecoense. O Fluminense ainda tem pouca ameaça de rebaixamento, mas também não acredito, acho que vai continuar nesse meio de tabela. E a Chapecoense, apesar de não ter certeza que consegue um resultado positivo hoje diante do Fluminense, porque é Maracanã, joga com toda a torcida a favor do Flu, acho que consegue talvez um empate, mas desses jogos aí, acho que do sábado, com o jogo do Corinthians à parte, né? Acho que o mais interessante realmente é o que já está acontecendo entre Inter e Ponte, porque o Internacional, ambas as equipes, o Internacional e também a Ponte Preta, ainda almejam o G4, ainda tem chance. A Ponte Preta numa ascensão impressionante. Incrível. Quando todo mundo achou, no começo, primeiro foi assim, no começo do campeonato, começou, inclusive, alcançando a liderança nas primeiras rodadas, tá? Com o Renato Cajá, o camisa 10 da equipe. Aí o Renato Cajá foi vendido, a Ponte despencou. O técnico Doriva assumiu o clube, conseguiu levantar novamente a Ponte Preta e conseguiu números impressionantes. Aí o São Paulo chamou o Doriva. Aí todo mundo esperava que a Ponte fosse cair de qualidade e, surpreendentemente, com um técnico interino, que fazia parte da comissão técnica fixa da Ponte Preta, a Ponte consegue se manter. E hoje, você pode até me corrigir se eu estiver errado, daqui a pouco acho que a gente vai ver a tabela, né? Claro. Mas a Ponte Preta está a 3 pontos apenas do G4, ou seja, quem sabe por que não a Ponte Preta na Libertadores ano que vem. Pode figurar. Mas o Inter também tá vivo na briga e joga em casa, tá jogando em casa. Né? A Karine Scriboni, ela também manda aqui, ó, ela é de Osasco, ela manda aqui, ó, é hoje que vai ser campeão. Karine, tá muito próximo realmente, aí você vê o Corinthians aí com 11 pontos. Vamos confirmar? A Ponte se encontra lá na 7ª colocação com 50. 3 o pontos primeiro da zona de classificação é o Santos com 53. Só que pra mim o Santos, eu já cravei aqui, eu tenho que bancar, viu, Lucas? Pra mim, como o Santos já é campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga se o Santos se manter no G4. Sim, aí vira G5. Vira G5, né? Então mesmo que a Ponte chegue lá em 5º colocado, ainda é classificada pra Libertadores. É uma missão injusta, digamos assim, né? Porque tem adversários com muita qualidade. Trata-se só para... Se for G4 mesmo,
A briga é contra Santos, São Paulo e Internacional. Então é uma tarefa das mais ingratas para a Ponte Preta. Mas a gente não pode duvidar, porque essa campanha que a Ponte vem fazendo deixa o torcedor campineiro otimista. Otimista demais. Já que nós falamos de Santos, eu quero então enfatizar porque teve gente que pediu, o Edinho, que é aqui de Osasco, falou aqui no WhatsApp da nossa TV. Pô, Felipe, você não fala do Santos, só fala do Corinthians. Mas não é, Edinho, isso aqui. É que hoje o Corinthians acaba sendo... É o único paulista que joga na rodada, Exato. é um jogo de título, um jogo decisivo, né? Nós temos que repercutir realmente tudo que acontece aí, né? Mas nós vamos falar do Santos sim, e é agora, porque o Santos pra mim é o segundo time do Brasil. O segundo melhor time do Brasil. O primeiro realmente é o Corinthians, pelo que eu mostrando, Concordo não tenho com dúvida. você. Eu acho que se não fosse a lambança da diretoria santista no início da temporada, se não fosse o mau pagamento, o momento caloteiro do Santos, talvez o Santos estivesse brigando aí e dando mais emoção a esse Campeonato Brasileiro aí. Para você ver como é curioso o futebol, né? Porque no Campeonato Paulista, que é o principal torneio dos primeiros 3 meses, digamos assim, primeiro trimestre da temporada, o Santos foi o campeão paulista. Sim. E o Corinthians foi eliminado na semifinal e causou toda uma lamentação e tudo mais. Hoje o Corinthians é o campeão brasileiro e o Santos, se não houvesse ido tão mal no começo do Campeonato Brasileiro, talvez, como você disse, estaria brigando. E na minha opinião, o título paulista talvez iludiu um pouco o Santos e sua diretoria. O técnico Marcelo Fernandes foi o campeão, continua lá, inclusive, ele é membro ainda da comissão técnica. Mas não era o técnico, talvez, para levar o Santos a uma conquista de torneio nacional, digamos assim. Foi campeão paulista, tem todos os seus méritos, mas não soube mexer no elenco santista da maneira que o Dorival, por exemplo, mexeu. E foi impressionante a reação do Santos após a chegada do Dorival, né? É incrível, porque as coisas acontecem no futebol de uma maneira tão dinâmica, né? Exatamente. Em que o Santos foi campeão regional, quase brigou, estava cogitado para cair do brasileiro. Rebaixamento. Né? Aí saiu o técnico Anderson Moreira e veio o Dorival. O Dorival que não prestou para Palmeiras. Assim como o Oswaldo de Oliveira também não prestou para Palmeiras. Só que o Oswaldo foi pro Flamengo, consegue subir o Flamengo. Aí o Dorival vai pro Santos, sobe o Santos. Só que... Marcelo, a gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, mas o Marcelo Oliveira, que era o melhor técnico do Brasil, tá capengando no Palmeiras também. Tem uma cabeça de burro enterrada no Parque Antártico. Não é possível, não é possível. Lá no Palestra Itália tem uma cabeça de burro lá enterrada, não é possível. O Santos vai jogar fora contra o Joinville. O Santos joga na Arena Joinville amanhã às 18 horas e briga pela vaga no G4 porque tem a questão da premiação também. Ah, sim. Né? Então o primeiro colocado tem uma premiação em dinheiro, o segundo tem também, o terceiro e o quarto, né? E além dessa premiação do G4, tem a premiação da Copa do Brasil, que também é uma premiação legal, né? Que equilibra os caixas vale aí. título, né? Exatamente, vale título, é exatamente isso aí. O que acontece? O Santos, ele conta com pelo menos 17 jogadores da base no seu elenco. Tem 30 jogadores no elenco do Santos, 17 são da base. Pra mim, a maior revelação do Campeonato Brasileiro não é Gabriel Jesus, não é o Gabigol. Pra mim, a maior revelação é o Thiago Maia, volante que o Santos formou, que pra mim é volante de seleção brasileira também. Se você me permite falar outro nome, Zeca, lateral esquerdo. Zeca, que é destro. Que é dessa, é impressionante. Eu tive acompanhando os Cruza últimos de jogos. letra, né? Eu acompanhei lá na Rádio Capital, a gente, como eu disse aqui no começo, a gente faz bastante mescla de escalas, né? Eu sou setorista do Corinthians, mas não faço só o Corinthians. Então eu tive acompanhando no último final de semana o clássico Palmeiras e Santos, lá na Vila. Sim. Como venho acompanhando também outros jogos pontuais do Peixe. E é impressionante, o fato do lateral esquerdo ser destro faz uma baita diferença. E é muito raro você encontrar isso, né? E a qualidade de chegada dele no ataque, no setor defensivo ainda deixa um pouco a desejar. Mas a diferença que ele faz lá na frente, cortando para dentro, é o pé dele, né? É verdade. Então, favorece, abre um ângulo muito exatamente. maior. E você pode mandar e enviar sua mensagem aqui no 99654-2502, 99654-2502. As mensagens vão chegando e você aí começa a fazer festa, que o Hexa vem aí. Olha aí a música que a galera tá mandando, pedindo pra torcida do Corinthians fazer festa. O Santos, que pra mim, já disse, tem o segundo melhor time do Brasil. Se não fosse a patética administração do Santos no início do ano, com certeza estaria brigando com o Corinthians. Já cravei que o Corinthians seria campeão brasileiro faz 4 meses, assim como cravei no mesmo dia que o Santos seria campeão da Copa do Brasil. E que o único time que tiraria o Santos da Copa do Brasil seria o Grêmio.
O único time que tiraria seria o Grêmio. Se fosse Não tirar, enfrentou o Grêmio. o Grêmio não enfrentou o Santos, o caminho está aberto para o É, Santos ser campeão. Você ainda da então Copa do merece Brasil. mais méritos do que eu ainda, porque a última vez que eu estive aqui com o Guilherme Maia, eram as vésperas do início das semifinais. Então estava Santos, São Paulo, Fluminense e Palmeiras. E eu cravei também que seria Santos e Palmeiras e que o Santos seria o campeão. Mas eu já cravei nas semifinais, você cravou antes. Faz então uns 4 meses mais ou menos que então eu me você- falando disso aí. Você merece mais méritos Muito do que eu obrigado, nessa. muito obrigado. Pouca gente enxerga isso. Falam que eu sou clubista aqui, viu? Não, falam, não. falam que eu sou Olha, clubista. pelo menos essa pouca impressão aqui não foi essa imagem que me passou. Falam não, que eu né? sou clubista. E ainda amanhã, nós vamos falar de Palmeiras agora, né? O Santos que vai jogar amanhã então contra o Joinville. Junta um palpite aí, fala um palpite pra gente. Eu acho que o Santos vence. O Joinville está muito mal. Ainda não está matematicamente rebaixado. Mas pra você vai ser Está rebaixado. na frente do Vasco ainda, vale lembrar. Está com a mesma pontuação do Vasco nas 2 últimas colocações, mas pelos critérios de desempate não é o último. Ah, lá. Mas, olha lá, tá lá a Tabela tabela. Mas a situação é muito difícil ainda. E o Joinville não tem um time que dá muita confiança, mesmo jogando em casa contra o que o Santos tem de melhor, porque a final da Copa do Brasil ainda está longe, Tá então longe. o Santos joga com quem tem de melhor. Então eu acho que o Santos vence e deve brigar até o fim pelo G4, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. Que maravilha. E aí, você acha que palpite pro placar? Uns 2-0 Santos. 2x0 Santos, Lucas então. Lima também, que não é porque é meu xará, mas vem jogando muita bola. Joga né? muita bola, é jogador de seleção brasileira, não tem como não falar. Exatamente. Na verdade, não tem como não lembrar. Ainda mantendo o assunto entre G4 e rebaixamento, amanhã tem Palmeiras e Vasco também, tá? Um clássico, né? Quem não se lembra daquela final fatídica de Mercosul, Nossa. né? Entalada na Romário- garganta do torcedor palmeirense aí. O Mário jogando o fino da O fino bola. da bola, o Vasco com uma equipe fora do comum, acima da média, com o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Eu sempre lembro muito dessa equipe e falo bastante aqui. O Jorginho, também. que é técnico hoje do Vasco, jogava naquele time também. Jogava nesse time também. Carlos Germano era o goleiro ou já era o Elton? Não, acho que já era o Elton. Já era o já. Elton? Maravilha. E você vê ó, que o Palmeiras vai pegar amanhã o Vasco no Allianz Parque. O Corinthians tentou entrar com a CBF para tentar mudar esse jogo para sábado, jogar tudo no mesmo horário. Porque a grande preocupação de polícia, de federação e tudo mais, seriam os 2 jogos no mesmo horário. Palmeiras no Allianz Parque e o Corinthians na Arena. O que realmente não é viável. Acho que não é bom. Porque, também. coincidentemente ou não, são as 2 pontas da linha do metrô, a linha vermelha. Então, não daria certo. E viraria uma linha vermelha mesmo. Exatamente. Nisso, a polícia, a CBF, a Federação Paulista, nisso eles acertaram, não Sim. cabia. Mas houve uma solicitação para o Palmeiras atuar hoje, no sábado. O Palmeiras, obviamente, não concordou com a ideia, então a CBF preferiu manter como está. Mesmo porque já tinha vendido muitos ingressos. Tá aí a final que eu falei. Olha Olha aí, aí, Lucas, ó. essa final deu saudade, cara. Porque, que saudade quando o futebol tinha essa vontade aí. ó. Exatamente. Não é verdade? 5x3 terminou esse jogo pro Vasco. Foi 4x3 pro Vasco, né, esse jogo E o aí. Palmeiras que vinha de final de Libertadores, né, nessa temporada de 2000, foi 2000 isso, Foi né? isso. Foi o segundo ano que o Palmeiras eliminou o Corinthians nas Libertadores. semifinais da Libertadores, mas dessa temporada não conquistou. verdade. Perdeu a final pro Boca Juniors. Juniors. Mas chegou embalado e estava com o título da Mercosul nas mãos. Tinha um time até razoável, com Arce, com Paulo Nunes, Galeano. Eu me lembro muito do atacante, o Pena. Não sei se você vai lembrar do Pena. Pena, não Era me um lembro. atacante assim, franzino. Mas enfim, comparado com o Vasco, era um time inferior mesmo. Aí o baixinho aí, ó. Olha lá, o Romário era impressionante. E O outra, Vasco que olha desde lá, sempre... o GC ali que a gente fala, tá marcando 3 3x1 Palmeiras. 3-1 com 17 do segundo tempo. É isso mesmo. Então, até os 15 do segundo tempo, tava 3-0. 3x0 Palmeiras. Daí Aí, você imagina o tamanho da tragédia, né? Mas nós sabemos em pleno que- Parque Antártica. Desde sempre, muitos pênaltis a favor do Vasco, não? Ah, Desde isso aí sempre, muitos isso é pênaltis. uma a favor. ironia do destino. Mas eu não vou falar muita coisa, porque o Verdão briga por vaga na Libertadores contra o desesperado Vasco da Gama, que pra mim já caiu também, e eu venho falando isso há muito tempo também, e foi campeão estadual esse ano. Doriva que conseguiu 2 façanhas incríveis. O Doriva foi campeão paulista com o Ituano e foi campeão carioca com o Vasco da Gama. E aí agora o Vasco da Gama briga pra não cair. Briga não, briga agora, já melhor pensar no ano que vem e ver o que dá, que é mais ou menos por aí mesmo. O Palmeiras busca o encaixe da sua equipe ainda. Busca com uma questão de desempenho sem o Gabriel, que depois que o Gabriel Volante saiu, o Palmeiras é outra equipe muito ruim no setor defensivo. E conta com uma dupla de zagueiros um tanto quanto duvidosa.
Eu costumo dizer, quando o assunto é Palmeiras, que realmente eu acho que nem a comissão técnica, a diretoria, os treinadores que lá passaram, né? Porque eu não vou falar só o Marcelo Oliveira, porque o Oswaldo de Oliveira era o técnico anterior. Nenhum deles imaginava o tamanho da falta que Gabriel e Arouca iriam fazer ao time do Palmeiras. Porque era um time que estava redondinho, estava acertado, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, né? Apesar da queda do Oswaldo, como você disse, a diretoria não teve paciência com ele. Mas era um time que vinha rendendo, até por se tratar de um time que contratou mais de 20 jogadores, se não me engano, 25 contratações para essa temporada. Um time totalmente novo e mesmo assim vinha rendendo, vinha conseguindo atuações em alto nível. Porém, após a contusão do Gabriel, para mim, desabou tudo ali. Porque você disse da zaga, na minha opinião, o Vitor Hugo é um bom zagueiro. Sim. Só que ele precisa ter alguém de confiança do lado dele. E, infelizmente, dentro do elenco do Palmeiras não existe. Apesar de todas as contratações, Vitor Ramos, que vem jogando com maior frequência, para mim, é o pior deles. Para mim, não tem qualidade para jogar no Palmeiras. Só pegou Nicole Bols. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Tirando isso, Milhão. Enfim. Mas tem Jackson que vem jogando, que agora vem atuando como titular. Também não é bom. Talvez para um reserva ele seja adequado, mas titular deixa a desejar. E o Leandro Almeida, que veio do Coritiba, também não agradou. A torcida pega muito no pé dele e não vem rendendo. Então, quem sabe para a próxima temporada, como você disse, pensando em 2016, precisa acertar essa zaga aí e esperar que Arouca e Gabriel se recuperem. Para a final da Copa do Brasil contra o Santos, a informação que a gente tem é que o Arouca deve retornar. O Arouca deve estar apto para jogar contra o Peixe. Mas o Gabriel só no que vem mesmo. Uma pena, porque o Gabriel, para mim, é um dos melhores volantes também do futebol brasileiro, atuou muito bem nessa temporada. E o Arouca, que só vestiu a camisa do Palmeiras, mas não jogou com ela, né? O que acontece é que é o seguinte, muitas mensagens chegando. Pessoal, o Dunga é um dos absurdos, é mais um dos absurdos que só acontecem no Brasil. Nunca ganhou nada, nunca dirigiu um time da seleção e tá lá. Coisas do Brasil, Fábio de Osasco. E tá falando aqui, ó, o Palmeiras vai entregar amanhã pro Vasco. E só me corrigindo, o Palmeiras vai ser campeão e vai me surpreender da Copa do Brasil, tá? Ele tá dizendo isso. O Fabião falou assim que o Palmeiras vai ser campeão. O Djalma vem falando aqui, ó. Reportagem emocionante, espero estar nesse plano para ver você brilhar cada vez mais. Vai, Timão. Falando aí, mensagem pro Tite aí. E falou que viu os lances da Ponte Preta, tá matando o Inter, só falta o gol. Aqui a imagem, você vê que o nosso telespectador, ele participa mesmo. Com interage ele interage mesmo, né? Então não deixa de participar. Que a gente tá aqui fazendo o programa, a gente, por exemplo, não está acompanhando como é que tá o Inter. Não tá vendo o que tá acontecendo, né? Aqui, ó. Essa é a diferença. Tem gente brigando com a gente também. Tem gente que não concorda, né? Pode ficar o programa todo falando só do Corinthians. Tem gente falando aqui, ó. Coloca na arena só um pouco ao vivo. Não podemos. Não temos esse... Só o plim-plim pode. Vamos ter que segurar o sinal dessa vez. Ainda vamos ter que segurar, não tem jeito. E aí o Fábio vem falando mais coisa aqui, ó. O Flávio lá do Vila Menca, o time dos porcos é muito fraco e tá sobrando para o técnico. Eu acho que assim, a equipe do Palmeiras, ele contratou por scout. Uma equipe de scout, são os estatísticos dessa equipe, vai lá e cobra um jogo do Botafogo. O Lucas acertou tantos cruzamentos, o Gabriel fez tantos desarmes, contratou o melhor cruzador, o melhor driblador, o melhor desarmador do campeonato, E aí montou uma equipe. Só que muitos deles... Não deu liga, Não deu liga, não joga junto. Verdade. O Egídio, antes de ir pro Palmeiras, era um dos melhores laterais que o Brasil tinha. E era uma surpresa, porque eu não vi o Egídio tudo isso. Antes do Cruzeiro, realmente. Não vi. Só que ele encaixou na equipe do Cruzeiro, conseguiu jogar com o Marcelo Oliveira, que coincidentemente era o técnico do Palmeiras já, e pediu a sua contratação. Você vê aí a draga que o Egídio tá. Hoje perde a posição pro vovô Zé Roberto. Não é verdade? Então, ó, muitas mensagens falando aqui, ó. Parabéns pelo programa, foi a primeira vez de muitas que você, telespectador. Edinho do Novo Osasco, Edinho, um abraço pra você, continue sempre participando conosco. A galera participa mesmo, infelizmente hoje eu não tenho prêmio pra sortear pra vocês, mas eu vou buscar um prêmio pra vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou sortear. Esse Flávio aí de Osasco não entende nada de futebol, só podia ser gambá mesmo. Agora, ô Felipe Pirolo, tem pi agora, não tem pi? Que pena. Agora a briga de torcida aqui, ó, briga de torcida pelo WhatsApp, tem muita gente falando aqui. Mas isso é bom, é sinal que todas as torcidas estão ligadas. Estão ligadas aqui na TV Esporte Mais, exatamente. O Palmeiras então pega o Vasco amanhã no Allianz Parque. O destaque para mim do Palmeiras vai ser simplesmente a sua torcida, que é paciente demais. Essa é a verdade. Mais uma vez amanhã vai lotar o Allianz Parque. Já esgotou os ingressos para o jogo de amanhã.
E eu posso falar uma coisa pra você? O Palmeiras vence o Vasco amanhã. Ó que chato. Ó que chato. Palmeiras vence e rebaixa o Vasco amanhã. Esse é meu palpite. 2-0 pro Verdão amanhã. E um fato curioso, inclusive, Felipe, é que se o Corinthians não for campeão com as combinações dessa rodada, se por um acaso vencer ou o Atlético Mineiro vencer o Figueirense, o próximo jogo do Corinthians, coincidentemente, é justamente o Vasco da Gama em São Januário. Então, eu acho que o Vasco da Gama, na concentração lá, eles devem até estar torcendo para o Corinthians se sagrar campeão essa rodada. Porque na próxima, se ficar para o jogo confronto contra o Vasco mesmo, essa decisão de título, pode ser a decisão do título e a decisão da confirmação do rebaixamento do Vasco no mesmo jogo, na mesma rodada. Então, talvez, se o Corinthians se consagrar o campeão nessa rodada, talvez não vá com tanta vontade assim pra cima do Vasco na próxima rodada. Né? E a galera da quadra da Gaviões, daqui de Osasco, o pessoal da quadra da Gaviões, tá falando aqui que é pro Eurico Miranda tomar vergonha na cara e deixar os ingressos tudo na mão da torcida do Corinthians pra ter outra invasão. Você Também era acha uma opção. que seria capaz? Porque assim, se o Vasco tá numa situação complicada, você acha que a aceitação desse mal é mais fácil? Aceita que dói menos? Será que é mais ou menos isso que o Vasco tem que pensar? E ceder a maioria dos ingressos para a torcida do Corinthians? Vai lá, enche o Maracanã, dá dinheiro pro Vasco? Eu acho que, seria uma opção, mas eu acho que como a gente disse com relação ao Tite, o torcedor é muito passional. Se eu me visse numa situação dessa como torcedor do Vasco, eu iria acreditar até o fim. É vender É matemática, o exatamente. né? Enquanto a possibilidade numérica, enquanto a matemática permite sonhar com a permanência, então nós vamos lutar, entendeu? Eu acho que o torcedor teria que pensar assim. O confronto contra o Corinthians, sendo o Corinthians o campeão oficialmente ou não, eu acho que o torcedor tem que ir apoiar e que o ingresso tem que ser mesmo pro torcedor do Vasco, a maioria. Lógico que o Corinthians também tem que ter a sua parcela, mas o mando do campo é do Vasco, então tem que ser a maior parte do torcedor do Vasco da Gama. E olha que legal, Lucas. Deu a louca na TV Esporte Mais. Tá? Deu a louca na TV Esporte Mais, isso. Você que tá assistindo aí em casa, mande a sua mensagem aqui, ó, 99654-2502. O primeiro, tá marcado aqui. A primeira mensagem que eu receber, que acertar o resultado do jogo do Corinthians de hoje, ganha uma camisa do Grêmio Osasco Audax. É isso? Ganha uma camisa do Grêmio Osasco Audax. O cara que acertar, a pessoa que acertar o resultado de hoje entre Corinthians e Coritiba, é isso, Felipe Pirolo? O primeiro que acertar, único, é uma camisa só. O primeiro que acertar, dê seu palpite aqui, ó. Acertou o palpite do jogo entre Corinthians e Coritiba. Amanhã eu estarei aqui ao vivo também, às 7 horas da noite. Amanhã o programa é das 19 às 20 horas. Eu falo e divulgo o nome do vencedor. Quem ganhar aqui, ó, já tem mensagem chegando aqui, ó. Timão 3, Coritiba 0. Ixi, tem 3-0 aqui, ó. Vou ver qual mensagem chegou primeiro, ó. O final de telefone 5509 mandou mensagem 1850. O final de telefone 4247 mandou mensagem 51. E assim como o Flávio do Vila Menck, também, nossa, o Flávio chutou o pau da barraca. 6-0 Corinthians. Esse aí tá confiante. Flavião, vamos ver. O Flávio tem ó, um resultado inusitado, né? Mas tem 2 resultados 3-0 aqui, não pode mais mudar, ó. O Edinho tá mandando aqui, ó, 1851, 4-0 Corinthians. Mande a sua mensagem. E amanhã eu divulgo aqui o nome do vencedor e aí provo pra vocês também o horário que foi mandado dessa mensagem aí. Quem acertar, leva a camisa do Grêmio Osasco Audax, é só um, hein? Um que acertar, o primeiro que acertar vai levar a camisa do Grêmio Osasco Audax, tem que vir retirar aqui, vai retirar nas minhas mãos, hein? Eu quero ver. Foi só você falar da premiação aí, que hoje não tinha prêmio e tal, que a diretoria já entrou em contato. Na hora. Tem mais um 4-0 aqui, ó. 4-0, resultados que já foram, pessoal, ó. Não pode mais mandar, só vou considerar o primeiro, hein? Só vou considerar o primeiro resultado e o horário do primeiro resultado que mandou. Tem muitos 3-0, tem um monte de 4-0 aqui, aí vai jogar 1-0. Sofrido. Aí ninguém ganha. É isso aí. Mas tem gente falando aqui, não vai falar do Soberano? Não vai falar do Soberano. Vamos falar do Soberano. O Soberano é o São Paulo, o tricolor paulista, né? Teve o filme chamado Soberano, faltando um pouquinho mais aí de 10 minutos para acabar o nosso programa. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo amanhã no Mineirão, né? O tricolor tem um jogo muito difícil contra o Cruzeiro amanhã, né? Lá em Minas. Briga por G4 ainda. O Cruzeiro briga para ficar ali no meio de tabela,
na Sul-Americana. É um jogo banho-maria, Lucas? Eu acho que tem muitos ingredientes para ser um jogo, eu não diria chato, mas um pouco mais desinteressante, viu, Felipe? Porque o Cruzeiro, surpreendentemente, melhorou bastante após a chegada do Mano Menezes. Eu mesmo enxergava o Cruzeiro como possível candidato até ao rebaixamento. Depois de 2 títulos consecutivos, caiu muito de rendimento, depois que se desfez do Marcelo Oliveira, né? E vale lembrar também que a gente disse do Palmeiras, que a diretoria não teve paciência com o Oswaldo de Oliveira. O que dizer da diretoria do Cruzeiro, né? Que depois de 2 títulos nacionais, um desempenho não tão satisfatório no campeonato estadual fez com que o Marcelo Oliveira caísse. Mas enfim, são os dirigentes brasileiros. Sim. Mas o Cruzeiro, surpreendentemente, a partir do momento que o Mano Menezes foi contratado, eu imaginava que o Cruzeiro fosse cair ainda mais, porque o Mano Menezes realmente não vem de trabalhos satisfatórios, né? Mas, surpreendentemente, vem fazendo um trabalho razoável, vem ao menos livrando o Cruzeiro do rebaixamento. Me parece que tem pouquíssimas chances nesse momento de ser rebaixado. E o São Paulo ainda briga pelo G4. O ambiente do São Paulo, eu acompanhei alguns jogos também do Tricolor, eu fiz o último jogo contra o Sport, no sábado passado, lá no Morumbi. Vitória também surpreendente por 3-0. Mas o ambiente do São Paulo é muito ruim, Felipe. É muito ruim, é muita coisa errada. Essa queda do presidente, o Carlos Miguel Aidar, caiu como uma bomba, porque era muita sujeira ali que estava envolvida e acabou prejudicando muito o ambiente São Paulino ali. O Leco, que é o substituto dele, vem tentando salvar ali, juntar os cacos para manter até o final da temporada. O técnico Doriva foi o último ato do presidente Carlos Miguel Aidar como mandatário do São Paulo. Então, tudo indica que ele não será mesmo o comandante do São Paulo em 2016. A informação que a gente tem é essa, que até agora não houve um contato com ele, conversa sobre a temporada seguinte, e já estamos aí no final do campeonato, faltam 5 jogos para acabar. Sim. Então, o ambiente é ruim. A única chance que o Doriva tem de permanecer no cargo seria conquistar essa vaga para a Libertadores. Eu acho bem difícil, pela situação até do elenco. Rogério Ceni se aposentando e ainda não sabe nem quantos jogos vai fazer nessa reta final. Alexandre Pato já confirmou que não fica. Luiz Fabiano está muito próximo de deixar o clube, também deve ir para a China, para o time do Luxemburgo. Sim. Então, a torcida não tem paciência mais também com o Luiz Fabiano. O Paulo Henrique Ganso joga um jogo excepcional e 5 ruins. Então, a defesa muito fraca também, muitos jovens que não conseguiram se firmar ainda. Então, eu não vejo o São Paulo na Libertadores 2016. Mas essa é a minha opinião, pode ser que até surpreenda. Mas, no jogo de amanhã, como você disse, um jogo um pouco mais... Banho-maria? Banho-maria é cara de empate, né? O que acontece é que a equipe do São Paulo sofre uma oscilação muito grande, também muito culpa da sua direção. E eu tenho uma mensagem muito ruim para dar pro torcedor aqui aí em casa. O pessoal que participa conosco no 996542502, o pau comeu no Beira-Rio. Tá? O time do Inter é medíocre, está dizendo aqui. O pau fechou no Sul, quebra-pau feio. Roubaram a ponte 1-0 pro Inter. Olha aí, mas possivelmente mais um escândalo de arbitragem aí. Acabou o jogo já? Provavelmente sim, agora 18h56. Deve ter acabado já. Deve estar acabando o jogo que iniciou às 5 horas, né? Nós vamos ter também, hoje às 21 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste, que manda os seus jogos aqui em Osasco, vai jogar contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, no Castelão, no Maranhão, né? Enquanto o Criciúma enfrenta o Botafogo em casa. O Botafogo pode garantir hoje o seu acesso já antecipado para a Série A. Em caso de vitória do clube alvinegro, o Botafogo já se sagra aí, não se sagra campeão, mas consegue sua vaga já na Série A. O que é um mérito, assim, uma situação legal para o técnico Ricardo Gomes, né? Que passou por tudo que passou, a situação de saúde dele bastante delicada, teve aquele susto tremendo alguns anos atrás e surpreendeu a todos até ao assumir essa bronca aí de levar o Botafogo na Série B, um estresse muito grande para quem teve o mal que ele teve, né? Ninguém esperava. Mas é mérito, eu acho que é parabéns, é legal pro Botafogo comemorar esse retorno com o Ricardo Gomes no seu comando. E o gol do Inter foi do Vitinho. Aí o gol do Vitinho aos 42 do segundo tempo. O gol que deu a vitória pro Inter, acabou o jogo lá no Beira-Rio. Tá? Pressão aí, você viu aí o Inter pressionando
E o gol do Vitinho aos 42 minutos do segundo tempo. O Inter que chega na briga firme pelo G4, talvez aí... dificulta um pouquinho a situação da Ponte agora, da Ponte, né? Exatamente. Era um confronto direto Era um que a confronto Ponte direto. teria, né? E aí poderia se distanciar um pouco. E aí tem mais gente aqui, ó. Eu vou fazer essa pergunta pra você. Os torcedores estão brigando muito feio aqui. Eu não posso ler algumas mensagens, tem algumas mensagens meio ofensivas aqui. Tem alguma novidade sobre quem chega e quem sai dos times de São Paulo? O Fábio de Osasco tá perguntando. Eu não é querer falar que você é clubista e tudo mais, nós somos no caso aqui, que nós vamos falar novamente do Corinthians. Mas é por eu fazer um pouco mais do Corinthians na Rádio Capital, nos 1040 da AM aqui de São Paulo. A informação que eu tenho é que o Corinthians já tem acertado 2 nomes para a temporada de 2016, 2 nomes assim um pouco menos conhecidos do grande público. Goleiro Douglas Grolli, é um goleiro que vem do futebol catarinense, me fugiu o nome agora, me parece do Brusque, alguma coisa assim, mas que se destacou no campeonato estadual, fez um grande campeonato estadual. O Bragantino, né? Aí estava emprestado para o Bragantino, algo nesse sentido. Isso E mesmo. por falar em Bragantino, Alain Mineiro, que vem fazendo um grande torneio da Série B pelo Bragantino, é o camisa 10 ali, articulador da equipe de Bragança Paulista, já está acertado também, junto com o Douglas, desde o meio do ano. Então, 6 meses antes, a diretoria já acertou essas 2 contratações. É mais um goleiro aí que vem para fazer parte do elenco. E o Alain Mineiro, que deve fazer ali as funções de meia, se não houver nenhuma saída, deve ser reserva de Jadson e Renato Augusto. E informações também de última hora lá do Tricolor, o Lugano diz que... O Leco diz que o Lugano está fechado com o São Paulo desde setembro, tá? Essa é a informação que eu tenho lá do São Paulo também. Vai entender, né? Vai entender, porque... Tá lá acertado desde setembro e não traz o cara. E outra, a informação que a gente tinha cobrindo o São Paulo, quando o Carlos Miguel Aidar era o presidente, era que ele fez ali a cabeça dos seus dirigentes para não trazer o Lugano. E em setembro, ele ainda era o presidente. Exatamente. Então, há uma contradição aí nas informações. Tem coisa que não dá pra entender no Não São dá. Paulo. E tem mais gente mandando mensagem aqui. O Coringão já é campeão. E vamos bacalhau. E vamos bacalhau. Tchau, Eurico. Kleber de Barueri. Zoou o Vasco. Tamo aí, mais um aí zoando o Vasco. Aqui, ó. O Flávio do Vila que vem falando aqui, ó. Timão não precisa de goleiro. E diz que o Lugano vai ser o novo Lúcio. Eu acho que o Lugano tem um pouco mais de qualidade do que o Lúcio. Mas posso falar uma coisa? Eu até disse isso na Rádio Capital, Felipe. Eu acho que a contratação do Lugano cairia bem, independentemente... Óbvio que o futebol que ele apresentar é muito importante, mas eu acho que até pela liderança. O São Paulo vai perder muito com a aposentadoria do Rogério Ceni. Não vai ter o ídolo, não vai ter um líder dentro de campo, e eu acho que a chegada do Lugano é pensando muito nisso, em trazer um ídolo para a torcida, um representante do passado recente, vencedor do São Paulo, e botar aquele líder dentro de campo para poder representar ali junto aos jogadores mais jovens e também representar o torcedor dentro de campo. Exatamente. E ó, eu queria mandar alguns abraços aqui para finalizar nosso programa. Não vai dar tempo de eu ler todas as mensagens aqui de vocês, mas eu tô com todos os palpites anotados aqui. E quem mandou mais de um palpite, eu vou considerar só o primeiro, viu? Não adianta você querer ser esperto, não. Que eu vou mandar só o primeiro. Teve gente que mandou 7 palpites aqui, um em cada minuto. Quer porque quer essa camisa, hein? Quer a camisa Audax, mas eu vou considerar só o primeiro palpite. O único que acertar e o primeiro que acertar, tá aqui o horário da mensagem, é o que vai levar. O convidado também tem chance de ganhar essa camisa? Você não? mandou a mensagem? Peraí, deixa eu... com o seu celular, né? Eu deixei ali. O que acontece é o seguinte, eu queria mandar um abraço pra galera da Milkshake Mix lá de Guarulhos, que assiste a gente pela internet. A loja de Guarulhos da Milkshake Mix, eles só querem que a gente fale da Milkshake, não sei o que lá, viu, Fê? Mas não manda Milkshake pra gente, nem sorvete, nem fundi, viu, Lucas? Eu acho que tava na hora de mandar, Eu tô né? trabalhando aqui, estamos na construção da loja, no Shopping Internacional de Guarulhos, sei que lá. Milkshake Mix, um abraço pra vocês, a toda a galera da Milkshake, um abraço pro Augusto, um abraço pro Djalma também, que tá lá na construção da loja. Mande milkshakes e fundir pra gente também, por favor. A Milkshake que vai estourar também em Osasco daqui a um tempinho. E me convida o dia que eles Por mandarem. favor, o coquetel de inauguração, nós vamos Exatamente, ser convidados. eu tô Por favor, dentro, né? eu tô dentro. Você concorda, Felipe? Coquetel de inauguração, né? Pra gente. Lucas, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus comentários, muito coerentes e muito pertinentes também. Que isso, Felipe. Eu que agradeço, uma honra muito grande estar aqui novamente. Se você me permite, rapidamente, o nosso horário está apertado, mas fazer uma propaganda aqui, um merchan rápido. Amanhã, a partir das 14 horas, a jornada da equipe líder esportiva da Rádio Capital começa, diretamente do Allianz Parque, para Palmeiras e Vasco.
estarei nas reportagens. E hoje eu não estou lá, mas a equipe líder está presente para Coritiba e Vasco, já está rolando a jornada esportiva. E, ó, estou à disposição quando precisar. Grande abraço. Tá anotado, tá tudo certinho. Aí então, fica o recado do Lucas pra vocês. O Na Rodada vai ficando por aqui. Você não pode perder então toda a rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Capital, agradeço também 1040M. Todo mundo ligado aí no futebol, né? Equipe líder. É isso mesmo? Setor Exatamente. esportivo lá da capital. Muito obrigado pra você que acompanhou. Muito obrigado a você que mandou mensagem. Falou aqui, ó, sou fã de vocês. Um abraço, valeu, tchau, tchau.